Bora lá, então? Então, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Sabemos aí que essa semana está uma agenda complexa, né? Temos encontro regional aí para alguns hotéis rolando aí de terça a quinta-feira, e nesse sentido eu já divido com vocês que a gente pediu para fazer uma segunda data deste mesmo papo que a gente vai fazer hoje, daqui 2 semanas, se eu não me engano, acho que dia 23 de junho, justamente para que, eventualmente, se alguém não pôde estar aqui hoje, para que a gente consiga fazer um outro momento para falar o mesmo tema, tá? Então, se eventualmente tem alguém aí do hotel de vocês que de repente seria importante estar aqui nesse papo, não tá, seja por causa do encontro regional que começa amanhã, seja por algum outro motivo, já sinaliza que a gente vai fazer um outro papo desse mesmo assunto daqui 2 semanas, tá bom? Logo menos esse invite sobe lá na agenda no Atlantical. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e a gente já começa. Vocês estão vendo, né? Sim, já está em modo apresentação. Hey. Deixa eu só trocar minhas abinhas aqui, um minutinho, por favor. Legal. Então, eu só pulei uma etapa aqui que é de me apresentar. Então, primeiro, prazer, sou o Rei Márcio, gerente de e-commerce. Já fiz alguns Conectas HI, a gente faz algumas gravações do Be-Expert, mas se eventualmente alguém ainda não teve contato comigo, a gente cuida aqui da frente de e-commerce, né, olhando ali para o site Let's Atlântica. A ideia desse papo, gente, é um papo aberto para dividir com vocês sobre a questão de prevenção a fraudes, a questão de chargeback, que eventualmente a gente tem nas nossas unidades com reservas que vêm para o Let's Atlântica, e que é uma dor, é um incômodo para todo mundo, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como isso acontece, como que a gente pode lidar com isso, o que que a gente tem de informação, como que a gente está olhando para resolver isso, é muito um papo aberto, tá? Então, acho que a gente vai tentar dividir o máximo de informações, e peço também que, eventualmente, se tiverem qualquer questão, podem ir jogando no chat, que, terminando aqui a apresentação, a gente reserva um tempinho para falar sobre isso, tá? Qual que é a agenda que a gente vai tratar aqui hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto de transações não presenciais, a gente vai falar um pouquinho de qual que é a dimensão do nosso problema como Atlântica, a gente vai contextualizar como que a fraude acontece, né? Então, quando chega o chargeback, o que aconteceu algumas semanas antes, alguns meses antes, que virou esse chargeback, né? Quais são os nossos mecanismos de proteção e prevenção a novos casos, e a gente também vai dividir um pouquinho de como que a gente está olhando para tentar cada vez mais minimizar essas situações, tá bom? Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto aqui é falar um pouquinho sobre contexto, né? Desde que o e-commerce vem ganhando participação no mercado brasileiro, vem ganhando presença ali no comportamento de compra das pessoas, passou a ser muito natural fazer compra online, né? Lá atrás, 15 anos atrás, não era tão comum como é hoje, né? Tanto que lá atrás era muito normal, se você precisava fazer uma transação não presencial, você tinha que preencher um formulário, você tinha todo um processo que não era tão prático como é hoje, né? E hoje isso já faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão aqui compram online, faz parte do comportamento de consumo, e nesse sentido, é um mecanismo ali de compra que ganhou muita participação, né? Só que isso também traz algumas dores, né? Porque a compra online, ela acaba sendo um alvo fácil ali de pessoas mal intencionadas, estelionatários, para praticar golpes diversos. E aí, nesse ambiente online, tem golpe para tudo que é mercado. Então, é normal a gente ver ali pessoas que compram de outros usuários em uma plataforma de marketplace e não recebe o que comprou, ou que faz um pagamento Pix e aí depois você descobre que era um golpe. Transações ali em canais ali que, quando você vai ver, você vai falar,
tá muito esquisito isso aqui, e aí quando você vai ver, é golpe. Então, é um ambiente que acaba tendo esse tipo de contexto. Só que quando a gente olha para volume, é uma participação pequena em relação a tudo que é movimentado no online, tá? Mas acho que é importante dizer que é uma dor crônica do formato online. Isso por quê? Porque as transações elas não são presenciais, elas são vendas digitadas e todo estabelecimento que aceita receber uma venda digitada, ele segue ali o rito da administradora do cartão de crédito, que é a proteção é sempre do cliente da administradora do cartão de crédito, que é do cliente do portador do cartão de crédito, e a opção de receber ali uma transação digitada, né, que não usa senha, que não tem um cartão físico sendo apresentado presencialmente, é totalmente do estabelecimento. E aí vai muito do estabelecimento escolher receber esse tipo de transação ou não, né? E aí, no final das contas, se a gente quer estar no mercado online, a gente precisa receber, senão a gente fica fora ali de um cliente que está cada vez mais presente no modo online, tá? Então, esse é o contexto geral ali de transações não presenciais, e na hotelaria ela não é diferente, né? Então, esse problema que a gente eventualmente tem de chargeback, de contestações de compras, e o modus operandi aí dessas situações, ele está presente na hotelaria há muitos anos. Eu me recordo de uma passagem de quando eu era Transamérica, né, antes de vir para a Atlântica, coisa de 10 anos atrás, onde o processo ele era muito similar ao que a gente está falando aqui hoje. Então, o tipo de prática ali fraudadora, ela meio que continua até hoje, tá? E de certa forma, não é uma exclusividade da Atlântica, tá? Isso que é importante compartilhar com vocês. Então, dei uma olhada assim em outros players do mercado, e a gente vê que algumas práticas que a gente vai tratar aqui também são adotadas por outras redes, tipo Intercity, tipo Bluetree, tipo National Win, e tem outras, aqui eles têm algumas só para exemplificar, mas nesse contexto, nessa situação que eles têm que fazer o mesmo processo que a gente tem que fazer para tentar minimizar esses casos, porque são pessoas que vão se aproveitando ali em todos esses hotéis, tá? Um ponto importante aqui, gente, é que essas contestações, elas são uma dor para todo mundo, tá? Mas a gente tem que enxergar isso aqui como risco do negócio. Então, para alguns hotéis, a venda online, ela chega para ter uma presença ali de 50%. Então, se eu quero estar nesse processo de estar disponível para compra online de 50% desse público, eu tenho que saber que, eventualmente, pode ser que aconteça um chargeback. A gente tem mecanismos de proteção para minimizar o máximo possível, mas eventualmente vai acontecer. Então, é o risco do negócio, tá? Acho que é o mesmo caso aqui quando a gente pega alguns casos de hotéis que faturam para empresas. É uma praxe normal da hotelaria, do negócio. A gente fatura inúmeras reservas para inúmeras empresas, eventualmente vai ter um cliente ali, uma empresa, que vai ficar inadimplente. E isso não prejudica as outras empresas que usam esse modelo de pagamento e que funciona normalmente, que faz parte do dia a dia. Mas, eventualmente, tem um cliente ali que é problemático e a gente tem que lidar com ele, mas numa ótica ali muito pontual, muito específica, tá? Eu não estou vendo a tela, não sei se tem alguma pergunta, alguém levantando a mão. Me ajuda, chat? Não sei não, Rei. Então, seguimos aqui. Então, passando ali, então, agora, a entrar um pouco no nosso contexto aqui, que é dimensão do nosso problema. Então, como que a gente traz esse problema para dentro aqui da Atlântica e entende? E aí, acho que o primeiro ponto que a gente precisa dividir com vocês é a gente tem uma subnotificação de casos. A gente sabe que acontece, mas nem todos chegam para a gente. Eu diria que pouquíssimos chegam para a gente. Então, quando a gente olha aqui, eu tenho coisa de 2 ou 3 relatos de contestações por mês. Né? E a gente fala isso porque toda vez que chega um relato desse, a gente faz uma investigação profunda, a gente dá uma analisada, ver se tem algumas outras coisas similares ali que a gente pode tentar bloquear ali do que tange a contatos, né? Então a gente recebe pouquíssimos. E no final das contas, o que a gente precisa entender é qual que é o volume de perdas que a gente tem por contestações de fraudes, né? Então, a partir desse conecta aqui, eu quero já deixar um combinado com vocês, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é todos os chargebacks que vocês tiverem ali relacionados à fraude, eu preciso que vocês reportem para a gente, porque aí a gente vai tabulando isso, a gente vai entendendo qual que é o volume disso, o quanto isso está impactando para a gente, né? Hoje,
a gente não tem essa mensuração. E aí, qual que é a questão desse impacto? Que é, a gente lida com uma situação aqui que é, como que eu resolvo o problema da fraude sem impactar a venda que é idônea, né? Porque se eu coloco muitos mecanismos de restrição para que eu minimize essa fraude, isso vai impactar no cliente que é idôneo, que vai comprar normalmente. Então, na prática, o que quer dizer? Uh, Alguns comportamentos que a gente observa em reservas que são fraudadoras. Uso de vários cartões, tenta fazer a compra 2, 3 vezes, usa cartão de terceiros. Então, isso são comportamentos comuns da fraude. E aí, quando a gente pega um cliente idôneo, a gente vê situações de uso de vários cartões. Então, às vezes, a pessoa tenta no cartão físico e o cartão dela bloqueia e fala, você tem que usar um cartão virtual. E a pessoa tem que trocar o cartão. Faz várias tentativas, porque uma hora tem que ligar no cartão para liberar a transação online, outra hora não tem limite. Então, a pessoa vai tentando fazer várias compras. Compra para terceiros. Então, acho que normalmente vocês vão ver ali casos de pessoas que reservam para o pai, para a mãe, para o familiar. Então, o comportamento que a gente vê ali na reserva, que tende a ser golpe, também é um comportamento similar que a gente vê em reservas idôneas, reservas que são normais. E aí, a gente vive aqui numa dicotomia que é, como é que eu protejo aqui a nossa rede de receber fraudes dessas reservas ali mal intencionadas, mas eu não impacto essas vendas que são idôneas. Porque se eu colocar uma camada ali no nosso site de muitas restrições, então a pessoa tem que tem que passar por uma série de requisitos para conseguir ter ali uma aprovação, às vezes eu estou tendo, sei lá, se eu for tabular 50 mil reais de perda no mês, e aqui são dados fictícios, tá? A gente não tem esse volume exato da rede. Então, às vezes eu estou tendo um impacto de 50 mil reais em fraude, e aí às vezes eu coloco tantos mecanismos de proteção que eu deixo de vender 2 milhões. E aí, esse é o impacto que a gente tem que ir dosando e ir equilibrando e entendendo, tá? Então, é um pouquinho dessa balança aí, dessa imagem, tá? Só um ponto de atenção aqui que eu trouxe, que é, aqui a gente está falando muito de contestação de pessoas intencionadamente usando cartões de terceiro para se hospedar. Então, é o que a gente chama de fraude mesmo. Porque, ao mesmo tempo, a gente também tem outros tipos de contestação. E aí a gente precisa isolar esses casos à parte, que são a contestação de no-show. Então, a pessoa vai lá, faz a reserva com o cartão dela, compra, dá no-show, depois ela recebe o débito. Ela não consegue, ela não concorda com a política, não concorda com aquilo que ela deu o aceite na hora de fazer reserva e ela contesta porque ela vai falar que ela não usou. Aí não é uma fraude, é um cliente ali que está usando ali de uma certa má-fé ou de uma falta de entendimento, sabe? Então, é um contexto diferente. E a gente também tem um cliente que às vezes tem um problema no cartão, o cartão é extraviado, o cartão é furtado, o que for, e aí ele pede para contestar todas as despesas e às vezes ele tem uma despesa do hotel. Então, nem sempre o chargeback, a contestação, é de uma situação de fraude. Então, a gente precisa entender cada caso e dar a devida tratativa, tá? Quando a gente entra para os casos de fraude, o que acontece aqui na prática, tá? Então, quais são os comportamentos que a gente observa? Basicamente são reservas de última hora. Então, as pessoas ali que a gente recebe o chargeback, que a gente identifica que são fraudes, elas reservam de hoje para hoje, de hoje para amanhã. É sempre um tempo muito curto entre o período da reserva e a data da hospedagem. Isso por quê? Porque como elas se apropriam de cartões que não são delas, de terceiros, quando essa pessoa reserva com um tempo curto, a pessoa que teve o cartão usado indevidamente, ela contesta, mas até essa informação chegar para o estabelecimento, demora alguns dias. Então, não é uma coisa imediata. Então, a hora que o estabelecimento recebe, olha, essa transação na sua unidade foi contestada, a pessoa já deu check-out faz um tempinho. Então, o comportamento sempre é de reserva ali, sempre na última hora. Usa cartão de terceiros, então geralmente são práticas ali que eles vão capturando no online ali com práticas maliciosas, cartões de terceiros, então eles têm uma listagem que imagino ser gigantesca, com muitos dados de cartão, e eles vão tentando usar esses dados de cartão ali e vão vendo qual que é a prova, né? Então, às vezes eles não têm o dado correto, às vezes o cartão não tem limite, então eles vão tentando um por um, até, enfim, conseguir um que desbloqueia, tá? Que eles conseguem fazer a compra. E, por fim, a compra ela é sempre com pagamento online. Então, não são pessoas que vão comprar, por exemplo, uma tarifa na opção de garantia.
porque ele não tem o cartão físico, ele só tem o dado do cartão, e aí ele não vai conseguir pagar no hotel. Então, eles optam sempre pelo pagamento online. E a gente observa esse comportamento, que é, muitas vezes, a pessoa vai lá, faz uma reserva de hoje para hoje, aí ela viu que deu tudo certo, ela faz uma nova reserva de amanhã para o dia seguinte. Porque ela falou, deu certo, emplacou aqui o que eu tentei fazer, deu certo. Só que essa nova reserva, ela não fala com ninguém na recepção, ela não tenta acionar o hotel, ela vai no site e compra de novo. Tudo para que ela consiga manter ali esse padrão ali de usar cartões de terceiros, não precisar usar uma transação física, tá? Quais são os outros comportamentos que a gente observa? Quando a gente pega os casos depois de acontecerem, a gente vê ali inúmeras tentativas de reservas com inúmeros cartões de créditos. Então a gente vê casos ali de pessoas que usaram 8, 10 cartões diferentes, que nitidamente são pessoas que têm cartões ali que não são deles, né? Então roubaram esses dados de algum lugar e estão usando, né? Então acho que uma prática que a gente até consegue entender, mas a gente não consegue validar no dia a dia, que é se a pessoa tiver tentativa com 2, 3 números, até é viável de acontecer, né? Então, uh, pegando meu exemplo aqui, tem o meu cartão, tem o meu cartão físico, tem o meu cartão online, tem um cartão da minha esposa. Então, não consegui comprar no meu online, eu posso tentar o da minha esposa. Então, esse tipo de comportamento a gente até vê que pode acontecer, tá? A gente também vê o uso de diversos e-mails. Então, a mesma pessoa ela começa a trocar ali e-mails para conseguir validar a reserva. Então, às vezes o nome da pessoa é dado fictício. Carlos Antônio. E aí ele começa a fazer e-mails aleatórios, tipo Carlos Anti 0709, com um monte de dado, como se fosse um algoritmozinho, porque são e-mails que eles vão criando ali aleatoriamente, justamente para usar nesses casos, né? Então, geralmente são e-mails esquisitos e usam diversos e-mails. Então, você vê a mesma pessoa tentando com 2, 3 e-mails diferentes até conseguir, tá? E aí, gente, a partir do momento que a gente entende como que funciona esse comportamento de fraude, e aí é um overview de até onde a gente mapeou, mas pode ser que tenham outras nuances ali que a gente ainda não tenha mapeado, tá? A gente traz um pouquinho de quais são os nossos mecanismos de proteção, tá? Então, acho que o primeiro ponto aqui é falar para vocês sobre o antifraude. A gente usa uma ferramenta de mercado chamada ClearSale. Então, todas as transações que tem no Let's Atlântica com cartão de crédito, para elas serem aprovadas, elas passam por uma validação da ClearSale. Então, eles têm um algoritmo ali e um score próprio que a gente não tem acesso, a gente não sabe quais são os critérios, e eles validam todas as transações. Então, considerem que todas as transações que são feitas para os hotéis de vocês, elas passaram pelo antifraude. Então, as reservas que foram confirmadas, que o pagamento deu tudo certo, é porque está tudo ok, passaram ali no critério, e eventualmente eventualmente não, acho que diariamente a gente tem inúmeros casos de tentativas que acabam sendo barradas pelo antifraude. E aí a gente tem os casos que são barrados porque é um comportamento ali esquisito, que o algoritmo considera perigoso, arriscado, aí ele barra a transação, mas nesse processo, eventualmente, vai barrar um cliente que é idôneo porque está com algum comportamento que o algoritmo achou estranho, tá? Mas o que é importante vocês saberem aqui é todas as transações passam pelo antifraude, são validadas, a maioria é aprovada, dá tudo certo, mas a gente tem inúmeros casos sendo negados diariamente ali, que é o antifraude já agindo para proteger a transação ali para cada um dos nossos hotéis, tá? Então, passou pelo Let's Atlântica, considerem que o antifraude ali validou a transação, tá? Ao mesmo tempo, um ponto é que, eventualmente, uma reserva ou outra ainda consegue driblar ali o algoritmo ainda não entendeu alguns casos como uma possível fraude. Então, eventualmente, ainda passa assim, mas a gente percebe que muita coisa é bloqueada no dia a dia, tá? Esse é um processo que é no início da reserva. Depois a gente tem um mecanismo de proteção que ele é operacional. E aqui ele é fundamental para que os hotéis tenham sucesso ali no controle, na minimização desses casos, que é basicamente solicitar o cartão de crédito no check-in. Então, com esse ato, o que a gente está fazendo é
garantindo que a pessoa que comprou no nosso site com o cartão dela, que ela realmente é proprietária daquele cartão de crédito, que ela não está usando um cartão que não é dela, né? Porque esse é o comportamento ali que a gente viu das pessoas que geralmente causam a fraude, causam o chargeback, né? Então, quando a gente solicita esse cartão, a gente basicamente está fazendo essa validação, tá? E aí, qual que é o ponto? Todas as reservas que são feitas pelo Let's Atlântica, ela é obrigada a concordar ali com um termo no momento da reserva, e é um termo assim muito claro, eu vou mostrar um print para vocês, que é, estou ciente que vou precisar apresentar o cartão utilizado na reserva no check-in, tá? E aí o objetivo é basicamente confirmar os 4 últimos números do cartão de crédito com os 4 últimos números que aparecem na transação ali do comprovante de reserva no Let's Book, tá? Nesse sentido, vão ter situações que a pessoa não vai levar o cartão. E aí, nesse cenário, a nossa sugestão sempre é, não levou o cartão, a gente recomenda que a transação feita na reserva, anteriormente, a transação online, seja estornada e uma nova presencial seja feita. Então, faz ali com cartão físico, com senha, com a tarjeta, faz via Pix na hora, aí o cliente pode escolher a melhor maneira ali no momento, tá? Mas a gente recomenda que, se ele não levar o cartão, é um risco para o hotel, e aí o hotel, o ideal é que não aceite manter aquela transação, até porque ele concordou com os termos, tá? Em que momento que a gente não pode nem flexibilizar de forma alguma, tá? Acho que o primeiro ponto o ideal é que a gente tem que, 100% das vezes, a gente ter esse procedimento. A gente sabe o desafio da operação no dia a dia, a troca de colaboradores, às vezes é um colaborador novo, a gente sabe que tem esses desafios no dia a dia. Então, a nossa recomendação é que, na maioria dos casos, não flexibilizem, exijam ali o cartão usado no momento da reserva, mas se tiver que ser muito restrito, e aqui, nesses momentos, a gente não abre mão, são as reservas de última hora, tá? Então, reservou com menos de 3, 4 dias da data do check-in, esses são os casos que não podem passar em hipótese alguma, porque esses são os casos que vira chargeback lá na frente, tá? Por fim, como mecanismo aqui de proteção, a gente também tem uma bad list, tá? Então, todas as pessoas que a gente sabe que a gente recebe a informação que é um caso de chargeback, que é esse comportamento de fraude, a gente faz um bloqueio do e-mail, passaporte ou CPF, aí depende do dado que ela usou no momento da reserva, a gente insere ali no Let's Book e ele bloqueia aquela pessoa de comprar com aqueles dados em qualquer hotel da rede. Então, isso é um mecanismo muito legal, muito interessante, porque se uma pessoa aplicou um golpe num hotel e esse hotel reporta para a gente, o que a gente vai fazer é bloquear essa pessoa de comprar em todos os nossos hotéis. Então, um problema acaba sendo restringido a compra em todos os hotéis da rede, tá? Então, isso é um mecanismo importante, e aqui eu reforço a história de a gente precisa receber o máximo possível dos casos que vocês têm no dia a dia para deixar essa listagem cada vez mais robusta, cada vez mais proteger ali todos os hotéis que recebem reservas, tá? E aí, acho que só para informação da bad list, é que a gente também usa ela para bloquear ali em casos extremos de clientes que não são bem-vindos, tá? Mas aqui eu digo casos extremos, porque eventualmente chegam casos que são dores operacionais, tá? Então, casos extremos é a pessoa que roubou alguma coisa do quarto, que quebrou alguma coisa do quarto, que está com algum comportamento com coisas ilícitas. Esse tipo de situação a gente bloqueia. O que a gente não bloqueia aqui por mau comportamento é aquele hóspede que é difícil de lidar, é aquele hóspede que às vezes é grosseiro, que não gostamos de atender no dia a dia, porque faz parte do processo, faz parte de lidar com o cliente no dia a dia, tá? E aí esses casos a gente não bloqueia, tá? São só casos extremos em caso de mau comportamento. Aqui, gente, eu trouxe um print de como essa informação aparece, incluir a reserva no Let's Atlântica, para a pessoa dar um ok ali que ela vai apresentar o cartão no momento do check-in. Então, o texto aqui diz: estou ciente que o cartão utilizado na reserva online deverá ser apresentado no momento do check-in, tá? De verdade, a gente sabe que tem casos que a pessoa reserva com 2 meses, 3 meses de antecedência. Essa pessoa até eventualmente pode apresentar uma desculpa ali e te falar: olha, troquei meu cartão, esqueci, porque
é um período mais longo, então até dá para entender, mas as reservas de curto prazo, aí a gente precisa ser inflexível, tá? Deixa eu só voltar aqui um ponto na bad list, que eu esqueci de mencionar, que é essa bad list, ela bloqueia somente reservas pelo Lex Atlântico, tá? Se a pessoa tentar fazer reserva por um outro canal, essa bad list não bloqueia, tá? Avançando aqui. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, um minutinho. E aí, gente, passada todas essas informações, aí vai chegar um momento que tivemos um chargeback. O que a gente faz, né? Então, geralmente o chargeback vem através de uma notificação da administradora do cartão de crédito falando que aquela despesa foi contestada, geralmente chega para o controller, para o financeiro da unidade, e a nossa recomendação aqui de passo a passo seria, primeiro ponto, providenciar a documentação para a administradora do cartão de crédito, então, tentem fazer a reversão, eles pedem a FNRH preenchida, esse tipo de coisa. Então, façam ali o que a administradora está pedindo. Às vezes não é um caso de fraude, às vezes é um problema pontual com o cliente. Acione um cliente para entender o que houve, né? Pode ter acontecido um mal entendido, e aí, através desse acionamento, as coisas podem ser resolvidas, tá? Então, é importante fazer esse acionamento. Analisando todo esse contexto, entendendo que é uma possível fraude, a partir de todas as informações que a gente trouxe aqui para vocês, o que a gente precisa é que vocês abram um LECOM, e aí tem uma categoria específica para bad list, e lá vocês coloquem todos os detalhes que vocês tiverem. Então, coloquem qual que é a reserva, coloquem se vocês já fizeram algum contato com o cliente, qual foi a devolutiva que teve, coloquem se vocês tiveram alguma percepção durante a hospedagem, enfim, todos os detalhes que vocês tiverem, é importante vocês adicionarem nesse LECOM. Quando nós, time de e-commerce, recebemos esse LECOM, a gente dá uma analisada. Então, a gente vai pegar os dados daquela pessoa, vai puxar no Let's Book, vai entender se é uma pessoa que tem outros históricos, vai entender quantos cartões de crédito ela tentou usar. A gente faz toda uma análise completa para entender o caso, e aí, se a gente entender que é um caso ali golpista, a gente vai inserir na bad list, né? E aí, uma vez que a pessoa está na bad list, o que acontece é a pessoa tentar reservar com aqueles dados que estão bloqueados, o sistema vai dar uma tela de erro e a pessoa não vai conseguir comprar, tá? Além disso, quando vocês reportam para a gente também divide o caso com a PM Web, porque aí eles mandam para ClearSale, para que cada vez mais a gente vá calibrando o processo ali de análise ali da fraude no momento da reserva. Então, já vai cada vez mais deixando o algoritmo mais robusto da análise, tá? Mas esse último ponto, a gente tem uma novidade que também é possível fazer diretamente no Let's Book. A PM Web disponibilizou um botãozinho ali na tela de reserva, onde vocês conseguem já sinalizar que aquela reserva é um chargeback, tá? Então, vocês, nesse momento de sinalização do chargeback, vocês mesmos podem ir lá na reserva e já clicar nesse botão para informar a PM Web que é um chargeback. E aí, uma vez informado, a PM Web vai fazer o processo de avisar ali a ClearSale de que este foi um caso ali que acabou passando pelo algoritmo, tá? Só um ponto importante aqui é que, como é uma funcionalidade nova, a gente também recebeu a informação que, às vezes, o botão está sendo clicado sem ser, de fato, um chargeback ou sem ter informações adicionais. Então, usem, de fato, somente nesses casos de chargeback real, e se tiverem qualquer dúvida, vão dividindo aqui com o time de e-commerce que a gente vai apoiando vocês, tá? Em paralelo, o que é importante eu dividir com vocês? Como que a gente está tentando melhorar ainda mais o nosso processo, né? A gente sabe o desafio que é o antifraude, o desafio que é operacionalmente solicitar o cartão de crédito no check-in, então temos noção de todo esse desafio, né? Então a gente vem pensando em quais outras formas que a gente pode tentar analisar e entender se vai resolver ali, se vai minimizar esses casos, né? Então acho que o primeiro ponto aqui é de tecnologia 3DS, uma tecnologia ali financeira que adiciona uma camada de validação através de token, de SMS, de reconhecimento facial na etapa do pagamento. Então, a gente já está olhando para ter isso disponível no site, ainda não está atualmente,
É até um assunto que surgiu num papo sobre isso com a Luciana do Prestige, em Recife. Então, já estamos em contato com a PM Web para entender essa tecnologia. E mesmo que ela esteja disponível, a gente vai ter que entender todo aquele contexto que eu falei no início aqui do Conecta, que é qual que é o tamanho da nossa dor, né? Qual que é o impacto em contestações que a gente tem no dia a dia, o quanto eu colocar uma tecnologia dessa ativa no site pode prejudicar a conversão, né? Porque eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de situação de vai fazer uma compra e aí tem que fazer o reconhecimento facial no Nubank, ou tem que pegar um token no aplicativo do banco. Então, é funcional, acho que é mais seguro o processo em si, mas com certeza muito a gente vai abandonar na etapa final, porque não vai conseguir fazer o reconhecimento facial na hora, porque não está conseguindo acessar o aplicativo do banco. Então, quando essa tecnologia estiver disponível, a gente vai ter que dar uma testada e ver qual que é o impacto disso na conversão de reservas, né? Eu vou ter mais ganho em tentar controlar melhor essa fraude aí nos mecanismos que a gente tem, ou com essa tecnologia, né? Onde eu deixo de perder mais, assim, sabe? Então, a gente vai ter que olhar para essas novas soluções com muito cuidado, muito critério e pilotando testes, tá? Não é uma coisa que a gente vai, a hora que estiver disponível, a gente vai liberar para todos de uma vez, justamente por causa desse impacto possível em vendas, tá? Uma outra forma que a gente também já está estudando e já a gente deve começar a pilotar são formas de pagamento específicas para as reservas de última hora, né? Então, se a gente entendeu que o comportamento do cliente ali fraudador é comprar de última hora para que a pessoa que teve o cartão usado, aliás, para que a notificação chegue para o hotel com algum delay, com alguma demora, então talvez a gente vai pilotar, restringir ali as reservas feitas de última hora. Então, se a pessoa está reservando num prazo inferior a 3 dias da data do check-in, eu vou disponibilizar algumas opções de pagamento que nos protegem em relação a essa possível fraude. Então, eu vou colocar, por exemplo, somente garantia, que aí a pessoa tem que pagar no presencial, ou a opção de pagamento no Pix, né? E aí, a gente vai precisar entender qual que é o impacto disso na conversão de reservas, porque aí quais são as dores, né? Em algumas análises que a gente fez, a gente percebe que o parcelamento ele é um dos principais volumes de conversão nessa reserva de curto prazo, né, para alguns hotéis que a gente analisou. Então, se eu tirar essa opção, será que esse cliente vai acabar migrando para um outro canal como o Expedia, que aí eu vou ter que pagar uma comissão de 20%, 25%, né? Então, todos esses poréns, a gente vai ter que testar, pilotar e descobrir se resolve a dor, se não impacta a conversão, né? E até, por exemplo, se eu tenho um volume muito alto de reservas com pagamento integral nos 3 dias que antecedem o check-in. Eu agora, essa opção, agora vou ter só garantia. Será que com isso, por ser uma reserva que não transacionou, pode ser que eu aumente o meu volume de no-show? Será que o cliente que compra com garantia, será que ele não vai olhar ali de última hora o preço em um outro hotel, ver que está mais barato, cancelar a nossa e ir para uma outra reserva? Então, são desafios que a gente vai ter que pilotar e descobrir onde impacta menos ali para o nosso negócio, né? Tanto do lado de cada vez ter menos contestações, menos esse prejuízo, de certa forma, ao mesmo tempo não ter perda ali de reservas, não ter diminuição na conversão, tá? E aí, gente, acho que indo para uma parte de último slide aqui, dicas finais, e aí a gente abre para perguntas, se tiverem. Acho que aqui são pontos ali muito para vocês terem no dia a dia, tá? Para vocês entenderem qual que é o comportamento, tá? Os fraudadores, eles evitam qualquer possibilidade que eles tenham de identificação, tá? Então, se eles percebem que naquele hotel que eles estão se hospedando, ninguém está solicitando cartão de crédito no momento do check-in, ele vai voltar e ele vai fazer aquele golpe mais vezes, porque ele está entendendo que ali ele não corre risco de ser descoberto. Agora, se ele percebe que, olha, eu fiz check-in aqui e o recepcionista que me atendeu não pediu, mas eu vi do meu lado que pediram, pode ter certeza que ele vai ficar atento e ele não vai voltar, porque se for solicitado para ele, ele vai ter problema, tá? Então, eles cuidam muito bem disso para manter ali o processo deles ou não, tá?
O que a gente percebe também é que, às vezes, um hotel tem uma contestação e aí aparece uma atrás da outra. Então, aparece uma hoje, aí daqui 5 dias aparece outra, aí quando vê são 3, 4 contestações. E aí dá uma grande sensação de sacanagem, de injustiça, de o site não funciona, o site não presta, sendo que no final das contas a mesma pessoa, percebendo que o golpe dela passou, ela vai aproveitar daquilo o máximo possível, porque ela sabe que a hora que começar a chegar as contestações, o cerco vai fechar, né? Então, ela, nesse curto prazo, ela vai tentar emplacar o máximo de vezes que ela conseguir, tá? E aí, vai dar uma sensação que, nossa, recebi 5 contestações. E aí, quando você vai ver numa análise mais profunda, percebe que é a mesma pessoa, usando dados diferentes, ou uma hora faz um, na outra faz o acompanhante, sabe? Então, observem esse ponto aí, se eventualmente vocês receberem contestações. Tem um ponto também que essa galera também tem medo, né? E de casos que a gente já interceptou, né? Que aí a gente aplica o procedimento, aí a pessoa é barrada e não volta, a gente percebe que a pessoa tem medo. Então, eles têm medo de serem descobertos, eles têm medo de eventualmente o hotel estar percebendo que a pessoa está praticando o golpe. É a terceira, quarta vez que a pessoa está vindo aqui, a gente sabe já, a gente já reconhece essa pessoa. A pessoa também fica com o pé atrás de, será que eles estão percebendo? Será que vai ter polícia lá quando eu chegar? Né? Então, já tivemos casos aí de hotel que identificou, percebeu e deixou polícia ali na porta, esperando ali um hóspede que ia chegar nesse contexto, tá? Então, tenham ciência que deixar eles ali receosos é importante também, porque eles também estão tão preocupados ali de não serem descobertos, tá? Um ponto importante que quando tem esses casos de contestação, é aquela história de 0,1% dos casos das reservas que passam pelo Let's Atlântico acabam virando um chargeback, menos disso, né? E aí, por causa de um chargeback, a gente troca toda a política estratégica do hotel. Então, eu não vou dar mais opção de pagamento no site, eu vou tirar todas as opções. Agora, para reservar pelo site, é só Pix. A gente acha que está resolvendo um problema que é a contestação, mas a gente está criando um problema que é o impacto em vendas, né? Então, muitas vezes a gente está deixando de vender porque a gente está com medo de ter a contestação, né? E o ideal seria sempre a gente trabalhar estratégias de venda e trabalhando o processo de reduzir contestação. E, por fim, reforço aqui o pedido que notifiquem para a gente todos os casos de chargeback. A gente precisa cada vez mais entender quando está acontecendo, qual que é o volume disso, nível rede, para que cada vez mais a gente entenda se a gente tem um grande problema, se a gente tem um problema, mas ele não é tão grande assim. A grande verdade é que a gente ainda não tem 100% de noção desse problema. A gente acaba sabendo ali pelas notificações que chegam para a gente, tá? Então, reforço aqui para todo mundo que está aqui a importância de reportarem para a gente, porque a gente vai tabulando, vai entendendo onde está ocorrendo, qual o volume, e vai tendo uma noção disso nível rede, tá? São essas informações. Tem mais nostalgia com o que não resta de comida planetária. Nós temos algumas perguntinhas aqui no chat. Temos. Algumas o Humberto respondeu aqui, então eu vou ler a partir da última que ele não respondeu, que é de reservas do Bugan Hotel Recife. No último mês, tivemos um caso onde o filho fez a reserva para os pais via Booking e no check-in, os pais queriam que fosse debitado no cartão do filho que estava como cartão da garantia de no-show. Qual a diretriz para seguir nesses casos, visto que o titular do cartão não estava presente? Aqui, gente, a gente vai ter sempre a situação de quando a pessoa é golpista, fraudadora, ela conta todas as histórias bonitinhas, né, bem convincente. E aí a gente vai lidar com uma situação que pode ser verdade como pode não ser. Na dúvida, a gente aplica o processo, que não, na hora de reservar no online, você deu um aceite que você precisava usar o cartão de crédito, você precisava apresentar o cartão de crédito no check-in. Então, se você não consegue fazer isso, você pode fazer um pagamento via Pix. Então, via Pix está tudo certo, você pode pagar para os seus pais, ou faz através de outro canal. Aí, nesse caso, a gente recomenda não aceitar pelo risco, tá? Maravilha. Reservas do Comfort Suites Londrina. Mas e se o cartão usado para realizar a compra online for virtual, como eu saberei que o cartão apresentado é o mesmo utilizado, já que o número do cartão virtual é diferente do físico?
O cartão virtual, ele é desafiador, tá? Então, eu sei que tem cartões virtuais que o número é o mesmo, eu sei que tem cartões virtuais que o número vai mudando a cada transação. Nesses casos, a gente tenta amarrar pedindo uma comprovação daquele lançamento na fatura do cliente, né? Sei que é complexo, sei que ainda assim não é... tem seus riscos, né? Então, o pessoal pode fazer um print fake, não acho impossível, mas acho que é um mecanismo de proteção que a gente tem para lidar aí com o cartão virtual, tá? André Neves, prezados, no caso de pagamento em Pix ou qualquer tipo de depósito bancário, a recepção deve confirmar a transação com a controladoria. Bom, não sei se a pergunta dele teve continuação, mas aqui para baixo não teve mais. Aqui eu entendo que não entra aqui nos pontos de fraude de cartão, mas acho que eu entendi a dúvida que a pessoa me mandou o comprovante Pix, preciso comprovar com a controladoria, e aí eu acho que é muito trocar com a controladoria de vocês. Eu, particularmente, recomendo que sim, porque eu já vi casos ali de pessoas finge que vai fazer o pagamento, faz um comprovante meio fake ali, não confirma, e aí o valor não entra na conta do hotel. Então, eu sugiro que a gente sempre valide, sim. Maravilha. O PP do Comfort Suite São José do Rio Preto perguntou onde, né, vai encontrar a gravação. Eu vou disponibilizar dentro do BeExpert na trilha Conecta Aí. Então, em breve vai estar disponível lá. E nós teremos também um outro encontro falando do mesmo tema, no dia 23/6. Contas a pagar do Comfort Hotel Goiânia. Mesmo avisando a PM Web no site da Let's, tem que abrir o chamado? Sim. Na verdade, eu diria que 2 pontos, tá? Abrir o chamado no Lecom é o principal processo que vocês têm que fazer, porque aí eu vou tabular isso, eu vou inserir na bad list e eu vou reportar para a PM Web, tá? A gente acaba tendo uma questão aqui que acaba sendo redundância, que é vocês também reportarem, mas é porque a gente também faz uma camada complementar além de quando vocês apertam o botão. Então, vocês precisam fazer os 2 processos. Então, acho que resumindo se vocês abrirem o chamado no Lecom, eu vou fazer toda essa camada. Eu vou, inclusive, avisar a PM Web que eu tive esse chargeback. Mas vocês também já podem reportar ali diretamente na plataforma, porque chega para eles automático, tá? Mas o principal é abrir no Lecom. Reservas do Transamérica Executive Curitiba Batel. Caso chegue um hóspede com a reserva paga, mas no descritivo da reserva esteja escrito que o hóspede é golpista, como podemos prosseguir? Podemos negar a hospedagem? Estou só pensando aqui como é que chegaria esse descritivo que é golpista. Vem nas observações. Desculpa, gente, só bom dia, boa tarde, na verdade, contribuindo aqui. Geralmente vem nas observações de um cliente, enfim, antigo, ou alguma coisa que teve em algum outro hotel, alguma sinalização do time de reservas, enfim, que pode ter imputado ali no campo observações. No PMS? Nesse caso, isso, no PMS. Nesse caso, gente, acho que assim, para qualquer caso de golpista, se a gente faz o processo que o Reimar comentou aqui de abordagem na recepção, a gente espanta o golpista, tá? Então, pedir o cartão, por mais que a reserva esteja paga, faz sentido. Você pode me entregar o cartão para a gente validar o cartão que você fez da reserva, né? Para a gente confirmar que está tudo certo com o seu pagamento, é uma política de segurança nossa. Você naturalmente espanta o golpista. O que a gente precisa ficar alerta é que muitas vezes alguns hotéis chamam de golpista um cliente que teve um mau comportamento, por exemplo, né? Coloca ele tudo na categoria de golpista. Então, um cliente que roubou alguma coisa do hotel, que saiu e não pagou o extra, que quebrou alguma coisa. E aí, aqui, a gente está falando de um golpe de chargeback, especificamente, né? É o golpe de clonagem de cartão, de uso de cartão que não é dele. Quando a gente vai para o caminho de só estar descrito ali na reserva ou no cadastro daquele cliente que ele é golpista, a gente não sabe exatamente de onde veio essa informação, né? Então, de qualquer forma, a nossa sugestão façam o processo na recepção, que se esse cara for um golpista de cartão, ele vai espantar realmente, né? Ele não vai querer seguir o processo que vocês estão aconselhando.
E caso seja, tenha sido categorizado por algum mau comportamento na unidade, a gente já não consegue prevenir nesse caso, né? A gente previne se é um bad list ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a dica é sempre sigam esse processo, porque se a pessoa estiver mal intencionada, ali nesse momento ela já dá um step back. E aí, Maravilha. gente, tenham ciência que uma vez que você cobrar o cartão uma vez e a pessoa não tiver, ela vai embora e ela não vai mais tentar reservar o seu hotel, ela vai migrar para outro que funcione, tá? Então a gente precisa pegar um no pulo para parar de acontecer ali se tiver num período ali de acontecendo na sua unidade. Reservas do New Life Piracicaba Baía Atlântica. Tem duas perguntas. A primeira, como proceder com as autorizações negadas em cobranças de no-show no Let's Atlântica? E a segunda, como incluímos clientes na bad list? Tá, eu vou responder da segunda para a primeira, pela complexidade, tá? Acho que a inclusão do cliente na bad list é abrir o LECOM, só a gente no time de e-commerce tem esse acesso para incluir, justamente para a gente aplicar os nossos critérios aqui. Então, a gente cuida para que realmente são casos que são clientes que estão bloqueados, que a gente não quer comprando ali no Let's Atlântica, a gente não quer se hospedando nos nossos hotéis pelo histórico, tá? Então, abram um LECOM com os dados que a gente faz a inserção por aqui, tá? A gente, inclusive, consegue ver por aqui todo mundo que foi bloqueado e tentou fazer compras, né? Então, tem caso aqui de pessoas que estão bloqueadas e já tentaram fazer compras 24 vezes, já tentaram logar no sistema e não conseguem, tá? Então, uma coisa bem legal aqui para dividir com vocês. Sobre autorizações negadas em cobranças de no-show. O processo de garantia, ele acontece basicamente fazendo ali, quando a pessoa imputa o cartão no momento da reserva, o que acontece aqui é uma validação se aquele cartão ele é real, é uma numeração correta, ele existe, mas ele não é feita uma validação se aquele cartão tem limite, por exemplo. E aí, muitas vezes nesse processo que pode acontecer na hora de fazer ali a tentativa de aprovar a cobrança do no-show no cartão, o cartão não tem limite, né? E aí o hotel não consegue cobrar. É um desafio, é um dos pontos ali que a gente lida. Então, quando a gente fala de se eu tiro a opção de pré-pagamento e eu coloco uma camada maior de garantia, eu vou aumentar o meu no-show. Se eu aumentar o meu no-show, será que eu vou conseguir cobrar todo mundo? Então, são todas as nuances que a gente tem que ir equilibrando para ver como que a gente minimiza os casos e potencializa o nosso resultado, tá? Aqui a sugestão tentou fazer uma cobrança de um no-show, não deu certo, o ideal é tentar acionar o cliente e tentar cobrá-lo ali, informar que o cartão não está aprovando, se ele pode fornecer um outro cartão, se ele pode fornecer um Pix, mas sabemos que é um desafio que às vezes o cliente não vai querer proativamente pagar no no-show, nem todo mundo vai ter essa disposição, tá? Mas acho que vale a tentativa. E eu acho que a sua resposta casa um pouquinho com a próxima pergunta, que é de reservas do Comfort Hotel Manaus. Como deve ser feita a validação do cartão em casos de no-show para que a cobrança possa ser processada? Que é o mesmo caso. E aí, eu só devolvo a pergunta para eles se a resposta à pergunta anterior foi respondida a essa sua pergunta. Só coloca aqui para a gente, só para a gente ter certeza que ficou tudo certinho, que ficou respondido. Faturamento do... Aí eu não vou lembrar o nome do hotel pela sigla, mas TCHI. Muitos hotéis, gente, me perdoem. Boa tarde, a gravação da palestra vai ser enviada por e-mail? Não, nós vamos disponibilizar lá dentro do BeExpert, não, desculpa, dentro da Smart Leader, a plataforma de treinamentos, lá tem uma trilha chamada Conecta Aí. Então, eu vou disponibilizar lá dentro da trilha de vocês do financeiro também, tá? Eu vou pedir para deixar disponível na trilha do financeiro, do gerente geral da recepção também. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Jade, que Pode. A gente tem, aqui eu dei uma adaptada no material para ficar mais fácil de trocar aqui com vocês, explicar, contextualizar, mas a gente tem um outro material que lá no Atlântica On, no perfil do Let's Atlântica, a gente solta de tempos em tempos, então se vocês derem uma rolada ali no histórico, vocês vão ver, que é todas as informações que a gente trouxe aqui numa versão
documento ali mais robusto, um pouco mais de texto para vocês se apoiarem ali, se vocês quiserem já dar uma estudada com mais profundidade aqui, ou olhar com mais calma tudo que a gente tratou aqui, tá? Então, se vocês olharem lá, já tem esse material lá disponível. Maravilha. A recepção do DoubleTree Porto Alegre. Estamos pedindo aqui no Depoa, quando ocorre isso com cartão virtual, e olhamos direto no extrato do app do banco do cliente. Tem funcionado bem. Então, e aí acho que é um case legal, né, de ver que acho que o cliente que é idôneo, ele vai mostrar ali sem problema, ele entende que é uma medida de segurança. Então, bem legal, obrigado por compartilhar. Qualidade do hotel TFPL. Empresas têm um setor de reservas onde o hóspede é funcionário e não tem acesso ao cartão corporativo? Estou pensando aqui, que é como, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errado. Empresas que têm um setor de reservas onde o hóspede é funcionário e não tem acesso ao cartão corporativo. E aí, no caso, o hóspede está utilizando o cartão corporativo para pagar a reserva particular dele. Tá. Esses vão ser os casos de exceção que a gente vai precisar entender nível hotel. Acho que não é comum, e aí acho que a gente pode tentar se aproximar da empresa e entender como é que eu amarro aqui essa questão. E aí eu até caso aqui já com uma outra iniciativa que a gente está tocando, que talvez até resolva um pouco dessa dor, que é a gente em breve vai lançar uma solução que chama Let's Corp, onde a gente consegue cadastrar as empresas, e aí são os casos ali que empresas que não têm uma agência corporativa por trás, vão poder comprar direto no Let's Book, e a gente consegue deixar isso mais amarrado, né? Porque aí você consegue identificar, olha, essa reserva veio dessa empresa, então eu posso ficar tranquilo que o processo ali, ele vai pagar no cartão, eu não preciso solicitar o cartão no check-in, porque eu tenho um combinado com essa empresa. Então acho que a gente vai conseguir dar um pouco mais de personalização e um cuidado diferenciado para esses casos de empresa, que acho que é um pouco incomum, tá? Nesse momento. E aí também ajuda o hóspede que precisa receber o reembolso também, precisa colocar o CNPJ da empresa para poder receber esse reembolso quando ele paga de forma particular, né? Aí já vai cair tudo amarradinho. Aí a gente puxa um outro Conecta HI para falar só disso, porque aí vai ser bem legal. Vai ser mesmo. Reservas do Radisson Barra. A bad list é aplicada direto no gateway de pagamento para impedir a transação? A bad list ela é aplicada no sistema no Let's Book. Então, a hora que a pessoa tenta colocar o e-mail dela, ou faz uma reserva e põe o CPF dela, alguma coisa está bloqueada, o sistema do Let's Book não deixa essa pessoa avançar, tá? Não é o gateway. O gateway é uma etapa na frente. Ela é barrada antes. Deixa eu aproveitar, gente, só fazer um complemento que eu acho que é importante para essa pergunta em específico. É muito importante a gente casar essas orientações que a gente está passando aqui junto ao time de reservas na ponta e até a recepção mesmo, que atende eventualmente as ligações. O que a gente viu acontecendo em alguns casos? O cliente tentou fazer a reserva no site, o nosso esquema de segurança funcionou, então a gente barrou ele ou na bad list ou no antifraude. O cliente liga na central de reservas e a central de reservas fala: nossa, sinto muito, realmente nosso site está com falha aqui, eu vou colocar a sua reserva aqui para dentro. E põe a reserva para dentro. Então, é importante que o time de reservas consulte e use o Let's Book, né? A gente fez um Conecta HI, acho que há 1 mês atrás, 2 meses atrás, sinalizando que o Let's Book pode ser usado e deve ser usado como ferramenta do time de central de reservas, justamente por isso, porque a gente ganha essa camada de segurança também nas ligações que vêm via telefone. Então, se o cliente foi barrado pelo nosso antifraude ou barrado aqui pela bad list e liga pela central de reservas, no momento em que o time de central de reservas tenta realizar essa reserva ali com os dados do cliente via Let's Book para enviar esse orçamento, para enviar essa cotação para o cliente, o nosso processo antifraude também funciona. Então, é importante que essa informação circule e que esse material e esse Conecta HI também seja replicado na unidade, para que todo mundo esteja alinhado, senão a gente protege em um canal e o cliente fura essa barreira pelo outro, e a central de reservas, claro, sempre solícita e tentando ajudar, tentando
resolver a questão ali do cliente, acaba colocando para dentro, mas na verdade o cliente foi barrado pelo antifraude, né? Então, é importante que eles tenham ciência desse processo como um todo, para que a gente barre todas as pontas e não entenda que foi um erro do site, o site não estava funcionando e acaba colocando o cliente para dentro, tá bom? Acho que até dando um exemplo prático, a gente viu casos de reservas que estava dando o antifraude estava barrando no Let'sbook, a interpretação era de, nossa, o site está dando problema, olha o site, né? O site estava resolvendo um problema, e aí migraram a reserva para fora do site, então fizeram um link direto na Cielo, e aí quando faz o link direto na Cielo, toda essa proteção, toda essa barreira que a gente criou aqui, ela é perdida, né? Então, usem de fato o Let'sbook, porque a gente está amarrando todas essas pontas para que cada vez mais fique um processo robusto e seguro para todo mundo, para o cliente, para a gente, para os hotéis, tudo, tá? É isso aí. O pessoal do Hilton Garden em Santo André deu até uma sugestão aqui. Então, nesse caso, talvez possamos fazer a reserva do site com erro, aceitando apenas pagamento direto no balcão. Sim, essa pode ser uma alternativa, né? Se couber dentro da estratégia do seu hotel, se não for um período que está com alta demanda ou alguma coisa nesse sentido, ou o próprio Pix como alternativa. Lá no site, a gente já tem, praticamente todos os hotéis que usam Cielo já estão habilitados, os hotéis que usam rede, a gente também está habilitando, a gente já tem a opção do Pix. Então, pensem que o cliente poderia também alternar para esse meio de pagamento, né? E ele não fez, ele optou por ligar para fazer uma tentativa, então fica também esse alerta, mas de qualquer forma é sim uma opção. Então, recebeu uma reserva do site com erro, a sugestão é uma boa sugestão aceitar essa reserva com pagamento direto no balcão. Bom, passamos todas as perguntas aqui, né, Jade? Passamos sim. Fechado. Pessoal, acho que Isso, só então. um recadinho final, que aqui a gente percorreu todos os casos que a gente tem conhecimento. Se vocês no dia a dia estão lidando com alguma coisa diferente daquilo que a gente mostrou aqui, chama a gente, explica para a gente o que está rolando, para a gente entender, para a gente ver se tem mais mecanismos, né? A gente sabe que a galera ali, essa galera aí é meio criativa, né, na hora de aprontar, então às vezes estão criando mecanismos diferentes e aí a gente precisa, se forem surgindo coisas que fogem do que a gente apresentou, chamem a gente que a gente quer entender o que rolou ali para ver quais mecanismos de proteção a gente consegue incluir se surgir coisa nova, tá bom? Acho que fechamos aqui, então, gente. Obrigado pela participação aí de todo mundo, 150 pessoas, então tenho certeza aí que foi um conteúdo legal ali para a gente deixar a nossa estratégia, nossas proteções cada vez mais robustas. Obrigada, Obrigado, gente. Tchau, tchau.